Olá, está no ar mais uma edição do Amostra Grátis, esse programa que leva para você que está nos assistindo informações da Universidade de Cruz Alta, sejam elas pesquisas, eventos, projetos, enfim, tudo que é referente à universidade você fica sabendo aqui no Amostra Grátis. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto bem importante e que às vezes as pessoas, principalmente a comunidade acadêmica, às vezes não dá tanta importância, que é a avaliação institucional de 2017-1, que está nessa fase de 2017-1. E para nos dar mais informações de como funciona toda essa avaliação, está aqui conosco a professora Maria Lourdes Hartmann, ela que é coordenadora da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. Professora Maria Lourdes, muito obrigada pela sua presença aqui no programa para falar desse instrumento tão importante aqui para a universidade, né? Agradeço imensamente essa oportunidade de estar no programa e levar à comunidade acadêmica e à comunidade externa o que tem como significação para a universidade o processo de avaliação. Quando nos reportamos ao termo avaliação, normalmente pensamos que esta é a avaliação que mede, é a avaliação que atribui, né, notas e conceitos. A universidade, a partir de 2004, quando foi instituída a Lei 10.861, que criou o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, todas as instituições de ensino superior brasileiras passaram a ter essa regulação, né, das suas condições de oferta, entendidas como um sistema nacional que avalia o ensino superior. Né? É tão importante, assim como é importante o sistema que avalia o ensino fundamental, o ensino médio no país. Para o ensino superior, esta organização da avaliação, ela se constitui em dois momentos muito distintos. É a avaliação interna, enquanto processo de autoavaliação, ou seja, o reconhecer-se nas condições, né, em que ela está sendo ofertada, o ver-se olhando para a sua prática, né? E a avaliação externa, que é o outro momento, que é a avaliação dos instrumentos do Ministério da Educação a partir da avaliação de comissões, né, que vêm até a universidade, fazem as visitas, né, verificando em loco, então, quais são, de fato, as condições de oferta dessa instituição. Então, o processo interno é o que está acontecendo nesse momento. Sim. Então, essa avaliação institucional, ela consiste no que? A gente sabe que é interna, que a gente precisa olhar para nós mesmos, né? Que essa seria a intenção. Isso. Mas no que ela consiste? Em que tipo de perguntas e que questionamentos são feitos? A Comissão Própria de Avaliação, ela é uma comissão instituída pela instituição, pela universidade, no sentido de quem estrutura, de quem conduz o processo de avaliação interna. Né? Certo. Na Universidade de Cruz Alta, a partir de 2014, foi instituído também o Programa de Avaliação Institucional, tá? Chamado PAI. E o programa, nesse momento, ele está ancorado em duas comissões. A Comissão Própria de Avaliação, que é quem conduz o processo de avaliação interna, e a Comissão de Avaliação Institucional, que é quem trabalha com os dados coletados. Tá? Sim. Mas respondendo à questão do instrumento, a comissão elabora instrumento, constrói instrumentos de avaliação que deem condições desta medida, né? Desta possível verificação das condições de oferta. Então, para este mês de maio, o processo que está acontecendo já desde o dia 15 e que vai até o dia 30 de maio próximo, é o processo que pretende verificar as condições da oferta das disciplinas, ou seja, ela é denominada avaliação pedagógica das condições de oferta em que cada uma das disciplinas nesse momento está acontecendo. Né? São convidados todos os estudantes da graduação e da pós-graduação e todos os professores, todos os nossos docentes que atuam, né, nos cursos de graduação da universidade. É importante ressaltar que esse instrumento, ele tem por objetivo coletar os dados para cada uma das disciplinas em oferta. Né? O aluno não avalia, o estudante não está avaliando o conjunto das disciplinas, mas a cada uma delas em que ele está matriculado. Então, é uma avaliação separada. Por exemplo, se eu estou em disciplinas, não vou citar disciplinas porque não saberia saber qual, mas estou em 3 disciplinas, ele avalia essas 3 disciplinas. As 3 disciplinas num instrumento,
que é muito breve, né? Ele tem 8 a 9 questões. É um instrumento de fácil acesso, porque está no portal. O aluno abre, imediatamente ele vai encontrar esse instrumento. E para cada disciplina, então, ele atribui essas condições, né? Chama atenção que os nossos estudantes, à medida que os processos vêm acontecendo anualmente, nós observamos um crescente amadurecimento também de quem avalia, né? E também de quem recebe a avaliação, né? Sim. Porque o professor, ao mesmo tempo, também avalia as suas disciplinas. Para cada uma delas, ele também vai responder as questões, né? Que vão dar esse espelho, né? Que vão nos fornecer esses dados. Exatamente. Professora Maria Lourdes, qual a relevância que essa avaliação, toda ela, no modo geral, porque essa, digamos, é a primeira fase, né? Essa primeira parte. Qual a relevância que essa avaliação tem aqui para as tomadas de decisões aqui na universidade? Num primeiro momento, a avaliação pedagógica, como é a que está em processo, ela tem o caráter de melhoria na oferta da disciplina. Ou seja, os estudantes podem estar fazendo, inclusive, comentários, né, nas questões, indicando melhorias que eles entendem necessárias. Claro. Né? Então, esse é o primeiro aporte, né? Bom, como que a disciplina está sendo desenvolvida, né? Os estudantes estão tendo, de fato, aproveitamento, né? Estão tendo, de fato, aprendizagem. Essa é a primeira informação. E num segundo momento, quando estes dados, quando esses indicadores vão para os cursos, de modo geral, os coordenadores, junto com o seu núcleo docente estruturante, com o seu NDE, irão analisar os indicadores gerais de todas as disciplinas. E, a partir daí, ter o seu plano de ação. Claro. E aí, por consequência, as tomadas de decisões. Né? Sim. Bom, então ela passa a ser, nesse momento, a instituição, aliás, a avaliação passa a ser uma ferramenta. Sim. Ela passa a ser uma condição própria de cada curso tomar as decisões. A gente já teve na instituição inúmeras fases, né? Porque os processos vêm acontecendo, claro, eles vêm se aperfeiçoando. E os estudantes sabem das suas conquistas, né? Quando nós falamos da importância da avaliação. Por quê? Porque ela gera conquistas. Claro. À medida que nós temos esse amadurecimento para avaliar, nós também temos as condições de atender essa demanda. Né? Então, a instituição passa a ter, a partir desses indicadores, condições de atender as demandas indicadas pelos estudantes, né? E pelos professores. Então, isso é extremamente importante também no processo de qualificação da universidade. Exatamente. E, professora, dá para citar algumas dessas conquistas que a senhora mencionou? Sem dúvida. Acho que elas são visíveis e elas são, assim, elas demonstram exatamente como a universidade acolhe a demanda informada. Nos últimos anos tem sido observado uma crescente indicação para a climatização das salas de aula. Olha aí. Está aí a climatização em todas as salas de aula da universidade. Outra demanda que era forte era o sinal de internet, né? Sim. Em todos os espaços acadêmicos. Está aí, né, atendida essa demanda. Já em 2016 ela foi atendida plenamente, né? Outra que lembro agora, outra indicação também, as questões de imobiliário, né? Também foram atendidas. Então, isso significa que é importante avaliar. Por quê? Por que eu avalio? Né? Porque isso nos reporta a um indicador de qualidade. Quer dizer, o que está faltando, o que está ainda sendo necessário para que, de fato, as nossas salas de aula, para que, de fato, o processo de aprendizagem venha com a qualidade necessária. Né? E os conceitos dos cursos, os conceitos da universidade, eles também passam por esses indicadores. Sim. Na verdade, é tudo um conjunto, né? Eu acho que esse momento também, e a senhora pode confirmar ou não também, esse é um momento que o aluno tem para colocar a sua voz. Às vezes o aluno tem alguma vergonha de ir direto ao coordenador e falar, quem sabe podemos mudar. Esse é o momento, a avaliação serve também para isso, para dar voz ao aluno, ao professor também, para melhorias, para né, críticas construtivas, né? E nesse sentido também, a avaliação
ao responder a avaliação, o estudante é anônimo. Sim. Né? Ele não é identificado, foi, né, a professora Maria que disse, né? Mas é no conjunto das avaliações, né? Então, se nós temos mais de 3 mil alunos, né? Mais de 3 mil estudantes, com a possibilidade de nos indicar qual é a avaliação que ele tem das disciplinas e do conjunto do seu curso, isso é extremamente importante para o curso. Claro. E colocar também que esse processo de autoavaliação, ele é um balizador, né? Ele baliza, ele nos indica, ele nos mostra os caminhos, né? Qual é a trajetória que a Universidade de Cruz Alta vai, né, perseguir no sentido de que essas são as ferramentas do seu trabalho, né? Sim. Então, elas vêm justamente desses processos de avaliação. E o planejamento institucional, ou seja, todo o planejamento de curso, planejamento das pró-reitorias, o planejamento da instituição como um conjunto, ele também vem ancorado nos indicadores de avaliação institucional. Sim. Então, isso é extremamente importante, que o nosso estudante, o nosso professor perceba que ele está contribuindo com a universidade quando ele para alguns minutos da sua aula, quando ele tira alguns minutos do seu dia para preencher esse instrumento de avaliação. Certo. Ele funciona de quanto em quanto tempo? Ele é aplicado, na verdade, de quanto em quanto tempo? Nós utilizamos aqui na universidade uma prática que é semestral. Os estudantes estão, então, neste mês de maio, procedendo o processo de avaliação pedagógica, e em julho nós temos o processo de avaliação do serviço dos técnicos funcionais, né, de todo o corpo técnico funcional da universidade, que também, né, preenche o seu instrumento de avaliação, e retornamos no mês de outubro para mais um momento de autoavaliação. Os indicadores diferem, né? Agora nós estamos, o foco é o processo pedagógico. Sim. Em outubro, o foco muda um pouco para o processo da estrutura da universidade, né? Em que o aluno contribui com os seus, né, com a sua avaliação dos instrumentos que a instituição tem, como serviços, né? Serviços internos que ela oferece, claro. A questão da infraestrutura, a questão de laboratórios, enfim, ela vai olhar para a sua missão como um todo. Então, o estudante que conhece a missão da universidade, e esse sempre é um indicador também, né? Sim. De como o nosso público acadêmico dá conta da sua missão, né? Porque ela é de todos. Claro. Né? Então, esse é um processo um pouco mais completo, né, eu diria, mas ele, somado ao aspecto pedagógico, ele tem como oferecer para a instituição todo esse referencial para o seu olhar, né? E para o seu planejamento ou replanejamento naquelas demandas que porventura ainda não foram atendidas. Né? Mas nós estamos no momento em que a Universidade de Cruz Alta tem clareza sobre os processos. Ela sabe que ela precisa tomar decisões, claro. Mas ela vai tomar as decisões com base também nos indicadores que a comunidade interna nos oferece. Por isso que é tão importante fazer participar, né? Extremamente importante, porque um curso ou, digamos, os professores ou mesmo o público técnico funcional, né, que tem alguma demanda que porventura não é atendida, resta nos perguntar se ela foi indicada. Claro. Se nas suas queixas, digamos, né, nas suas críticas e também nos elogios, né, esse instrumento está à disposição. É esse o canal de comunicação que a instituição utiliza para dar conta, então, do que internamente ela vai construir, do que internamente ela vai constituir para o seu processo de melhoria institucional. Claro. E os processos, só para complementar, Sim, né? Os processos externos, como que eles chegam? Eles chegam por uma comissão de avaliação, né? Porque ela vem nos visitar e, de fato, conferir se, de fato, essa oferta atende às necessidades. Sim. E também por outros instrumentos, Grazi, que são a prova do ENAD, que também é um instrumento de avaliação externo. Né? Claro, são nossos estudantes que respondem, mas ela, na verdade, é um prestar contas para um organismo externo que vem nos dizer, bom, a qualidade de ensino dessa instituição tem conceito 4. Claro. Né? A qualidade de ensino do curso X ou Y tem conceito 5. Né? Mas isso é atribuído a partir de indicadores também
da prova do ENAD. Então, outro fator importante, né? Sim, dos nossos sim. estudantes terem como consciência de que o processo de avaliação interno ou externo, ele é permanente. Exatamente. Professora, para nós finalizarmos, só queria que a senhora pudesse relembrar até quando acontece a avaliação institucional que está sendo feita por professores e acadêmicos aqui da instituição. O prazo vai até o dia 30 de maio, né, através do portal da instituição, e ressaltar também que os cursos, as coordenações de curso estão envolvidas, estão todas empenhadas no sentido de promover a participação. Como que isso se dá? Nas salas de aula, nós temos tanto membros da CPA e da Comissão de Avaliação também colaborando, mas, sobretudo, a participação dos docentes, né, no sentido de promover, de estimular os nossos estudantes a preencher o documento, né, a preencher o questionário. Então, até o dia 30, né, ficam todos convidados no sentido de, sim, de permitir que se avalie, né? De oferecer os seus indicadores de avaliação, que são extremamente importantes para o processo de consolidação da universidade. Sim. E para o processo de melhorias que todos nós desejamos. Tá certo, então. Professora Maria Lourdes Hartmann, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Amostra Grátis, falar só um pouquinho do que é essa avaliação institucional, que passa por várias fases aqui na universidade. Estamos agora na fase de professores e acadêmicos responderem à sua avaliação. E durante o ano ainda teremos mais algumas avaliações, mas que provavelmente a senhora volte aqui para nos comentar um pouquinho mais, tá bom? Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Tá certo, então, muito obrigada. Bom, pessoal, a Amostra Grátis de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Semana que vem a gente volta com mais informações aqui da Universidade de Cruz Alta. Tchau, tchau!